Glória. Nós lemos aqui, eu vou ler, os irmãos que nos acompanham, tá bom? As irmãs, graças a Deus, Deus deu o controle de tudo. Novamente, vou ler aqui a palavra de Deus. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiram a ela em juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinorão, de Guedes de Naphtali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte, gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Foi isso? Tá. Então diz a Bíblia: atrairei a ti para o meio de ti Quizon e Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se tu fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém, não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes. Pai, muito obrigado por essa palavra mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, amados, Deus sempre na história usou pessoas, e aqui não foi diferente. Era um momento de juízes e pessoas julgadas. Eu sempre levantava alguém para poder julgar o povo, e o povo ia ter conselho com os juízes. Foi com vários homens, e agora também aqui com Débora. Agora é impressionante que essa mulher, o exército de Cícera, estava numa provocação terrível contra o povo de Israel. E naquele momento, quem julgava Israel, as bisas da época, era Débora. E é impressionante também como aqueles homens, todo aquele pessoal, todo aquele contingente, quando tinha alguma coisa para poder falar, iam até Débora. E ela mostra aqui uma mulher prudente. Por que prudente, na verdade? Ela era a boca de Deus no meio daqueles homens. Ela era a boca de Deus no meio daquele exército todo, daquele país, daquela nação. Então o povo ia até ela, e era um momento triste, era um momento difícil, e aí queriam saber como descobrir, como fazer para vencer o exército de Cícera. E ela abre a boca e traz uma tremenda profecia, quando ela diz assim na palavra de Deus, bem claro. Olha só o que ela fala, olha só. E enviou, ele chamou Baraque, filho de Abinorão, de Guedes, de Naphtali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens aos filhos de Naphtali e dos exércitos de Zebulon? Ou seja, ela aqui entrega para ele: olha, Deus manda te dizer, Deus manda te falar, para você juntar 10.000 homens, Ele vai te dar o exército de Cícera em tuas mãos. Ou seja, não se preocupe,
Irmãos, presta atenção, uma mulher de Deus, e chega uma profetisa, e ela com toda a autoridade, não contou história não, precisava acontecer algo, e ela aqui entrega essa profecia para ele. Deus manda te dizer exatamente isso. 10.000 homens atrai ao Monte Tabor, vai para lá para o local, é exatamente para lá que eu vou atrair a multidão, e lá vocês serão vitoriosos, lá vocês vencerão a batalha. Meus irmãos amados, havia muitas mulheres valorosas e corajosas na época do tempo bíblico, muitas mulheres, não era somente Débora não, mas aqui é algo muito especial, porque havia uma guerra para ser vencida, havia uma batalha para ser enfrentada, ou seja, na realidade, quantas mulheres vivem aí, por exemplo, em batalhas travadas, e muitas vezes, aleluia, não sabem como tomar a decisão. Essa mulher demonstrou, na verdade, a primeira coisa, é uma mulher de Deus. Segundo, chamou o homem e falou, Deus manda falar isso, isso e isso. Irmãos, quantas pessoas precisam acordar? Quantas mulheres precisam acordar para a vida em termos de coragem? Era uma guerra, era uma batalha, mas o primeiro passo foi esse, foi chamar Baraque e prepará-lo. Ela assumiu o protagonismo no momento de que Deus mandava passar uma mensagem, um recado, passar para ele, faça isso, detalhe importante, ele não duvidou do que ela falava. Ela era a autoridade da época, era uma juíza, era ela que eles procuravam, ou seja, não tinha como ir até Deus, eles iam até Deus através da profetisa Débora, porque sabia que lá ia ser recado, ia ter resultado, sabia que Deus está falando através dela. Uma mulher que Deus escolheu para o ofício de julgar. O julgamento aqui, na verdade, iam pegar conselho com ela. E aí, Débora, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Ou seja, quando iam tomar alguma decisão, teria que ir até ela. Ela era a pessoa do momento, era a pessoa que Deus escolheu, era a pessoa que Deus colocou como juíza, era a pessoa que Deus usava, uma pessoa que Deus deu autoridade. É isso que Deus procura hoje, mais mulheres com autoridade, mulheres com coragem, com disposição, para fazer a obra de Deus, aleluia, sem murmurar, sem reclamar. É isso que Deus procura. Glória a Deus. E hoje, quantas pessoas, quantas mulheres hoje, irmão, infelizmente, reclamam de tudo, murmuram de tudo. Se der uma dorzinha, acabou a pessoa. Se alguém fala alguma coisa de mal, acabou a pessoa. É impressionante que só profetiza quando está tudo bem. Quando está tudo bem, prega aquela maravilha. Quando está tudo bem, canta aquela maravilha. Quando está tudo bem, aleluia, profetiza aquela maravilha. Quando está tudo bem, entrega a visão da maravilha, revela aquela maravilha, canta aquela maravilha. Mas quando, aleluia, a guerra chega, acabou a profetisa, acabou a cantora, acabou a pregadora. Aí entra o quê? No lugar da pregadora entra quem? A chorona. No lugar da cantora
Ela diz, ó, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Cícera. E era Cícera, era o chefe do exército, aleluia, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão. Olha só, com a sua multidão, muita gente. E darei na tua mão, e o darei na tua mão. É uma profecia de vitória, é uma profecia, na verdade, em que se cumpriria a derrota do inimigo, a derrota do adversário, porque era Deus que estava falando, era Deus que estava mandando, era Deus que estava ordenando. Queridos, verdadeiramente vivemos numa guerra. Eu quero estar com Cristo quando a luta começa a se travar, mas quando a luta está travada, começa a reclamação, começa a murmuração, começa a choradeira, aleluia, porque a luta chegou. Mas como é que canta um hino desse? O hino que a gente canta é profetizando, é a certeza que Deus está no negócio, Deus está na frente da batalha, Ele compra as nossas guerras, Ele compra as nossas guerras. É uma promessa, não se preocupe, Baraque, eu vou entregar toda a multidão, Cícera, com toda a multidão do exército de Jabim, vou entregar nas tuas mãos. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando é Deus que fala, acontece. Números capítulo 23, verso 19 diz que Deus não é filho de homem para que se arrependa. Aleluia, não é não. Deus não mente, Deus não se arrepende, Deus vela pela tua palavra. Era a palavra que ele precisava ouvir, era aquilo que ele precisava ouvir. E diz mais: então lhe disse Baraque: se tu fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Você pode estar pensando que homem frouxo é esse? Não é frouxo não. Ele entendia que Débora era uma mulher de Deus, ele entendia que Débora era usada por Deus, ele entendia que Débora era juíza de Deus naquele momento. Ele tinha ela como uma segurança, como uma certeza, como uma convicção que Deus estaria, afinal, era ela que Deus usava. E ele queria ter a convicção, sabia? Olha, se você for, eu vou, se não for, não vou, porque você indo, eu tenho certeza que Deus vai estar presente nessa batalha e nós não vamos perder essa guerra. Aleluia, meu Senhor. Ele não teve nenhum receio de falar isso. Se você for comigo, eu vou. Se você não for, eu não vou. Eu não vou. É isso que nós precisamos entender. Se Deus está conosco, nós não vamos perder a batalha. Se Deus está em nossas vidas, seremos sempre vencedores. Se Deus está, aleluia, na nossa família, a nossa família vai ser sempre vencedora. Se Deus está na tua igreja, a igreja vai ser sempre vencedora. Não importa o exército que se levante, não importa a carga de demônio que se levante, não importa o inferno que ele fazer festa contra a igreja, porque o próprio Jesus falou, aleluia, que as portas do
Então ela disse: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. Aleluia. Sabe o que isso significa? É que Baraque e seus 10 homens venceriam o exército, mas o troféu maior era Císera, era o chefe do exército, era aquele tipo, na verdade, que deveria ser apresentado, até a cabeça apresentada como prêmio. Por isso ela falou, porque ele é o chefe, ele é o maior, ele é o general, e a honra não seria dele, todo o exército venceria, mas toda a multidão seria vencida, mas em compensação, aleluia, Cícero seria entregue nas mãos de uma mulher chamada Jael. Essa mulher, diz a Bíblia Sagrada, olha só, e Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes. Débora se levantou e partiu. Vamos embora. Eu prometi que vou com você e vou. Vou estar no momento da guerra. Eu vou estar ali, observando, olhando, orando, intercedendo, ligada com Deus. Era isso que ele queria. Você estando lá junto, eu sei que Deus vai estar presente. Por isso ela levantou e foi: vamos embora, eu vou contigo, porque vou estar lá com você, olhando, observando, clamando, orando, conversando com Deus, porque é Deus que vai estar nessa peleja. Era essa a confiança. E quando Deus está na nossa vida, repito de novo, não há batalha perdida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quando Deus está presente, não há batalha perdida. Porém, tem muita gente perdendo a batalha, porque não confia na ação de Deus. Tem muitas mulheres perdendo a batalha, porque não confia na presença de Deus, não confia na ação de Deus, no operar de Deus, no trabalhar de Deus, no agir de Deus. É por isso, aleluia, não confia, aí perde a batalha. Glória a Deus. Aleluia, meu Pai. Aleluia. Se você for comigo, eu vou. E Débora se levantou, e a Bíblia nos fala que foi com ele para Guedes, aonde seria o local da batalha. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Guedes e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. Todo mundo junto. Deus e o exército de Deus. Como é que perde uma guerra dessa? Como é que perde uma batalha dessa? Não perde não, porque Deus estaria presente através de uma pessoa, uma mulher chamada Débora, profetiza, levantada por Deus. Deus falava com ela conversava com Deus, Deus a orientava, e todos eles sabiam disso. Por isso, irmãos amadas, preste atenção nesse culto do departamento feminino nessa noite. Creia que não há batalha perdida quando Deus está presente. Aleluia. Não há batalha perdida quando Deus está presente. Não temas, não fiquem preocupadas. Aconteça o que acontecer, Deus é fiel e vela pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Vamos ficar de pé e orar ao Senhor nessa noite, por essa palavra e por tudo quanto Deus tem feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Querido Deus e eterno Pai, ó Deus querido, eu decreio que o exército de Cícera era bem maior do que o exército de Baraque. Mas a diferença é que Cícera e seu exército não tinha o Deus poderoso. Mas Baraque, Débora e todo o exército de Israel, 10.000 homens, tinha a tua presença. É com a tua presença, Pai querido, não há batalha perdida. Não. Toda guerra é vencida, porque tu és o Deus que está na frente. Por isso eu oro nesse momento, por cada Débora nesse país, por cada Débora que tem se levantado para fazer a tua obra, para fazer o teu querer. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai.